Olá, cursistas! Estamos de volta agora para trabalharmos com a nossa segunda competência, caracterizar o direito administrativo e destacar os seus princípios junto à administração pública. Vamos começar então? Bem, a primeira pergunta que nos vem na mente quando vamos caracterizar o direito administrativo é: o que é direito administrativo? Direito administrativo é um conjunto de normas que estabelecem princípios e regras para o funcionamento da administração pública. O Estado precisa funcionar. Ele vai lançar mão da administração pública como uma máquina, um mecanismo ou os meios através dos quais ele vai se operacionalizar no seio social. Durante muito tempo, na nossa história, e nossa história não só do Brasil, nós tivemos uma sociedade que não era politicamente organizada e existiam comunidades congregadas que foram constituindo estados posteriormente. Esses estados, eles tiveram tamanho poder delegado pelo povo que se tornaram estados totalitaristas, absolutistas, que tudo podiam e, na verdade, os administrados eram apenas súditos extremamente oprimidos pelo poder daquele estado central. Isso foi minimizado, e é um marco do Estado Democrático de Direito, através das revoluções liberais que ocorreram sobretudo na França. Tanto que o direito administrativo brasileiro ele tem uma influência enorme do direito francês. A partir desse momento, com essa regulação desse Estado que tudo pode, você tem a estruturação do Estado como um direito administrativo de natureza pública e interna, porque o direito administrativo só vai regular a ação do Estado dentro do seu próprio território. Fora, as ações para fora serão outro direito a ser regulado. Então a gente falou que para se operacionalizar, a administração pública vai lançar mão de mecanismos, né? E para que ela faça isso, ela precisa ter poderes. E que poderes são concedidos à administração pública? Na verdade, o primeiro poder concedido à administração pública é o poder regulamentar. O poder regulamentar é o poder que é concedido ao chefe do executivo de explicar a lei ou expedir decretos que não tenham sido disciplinados por lei ainda. Então, ele tem esse poder e esse poder é indelegável. Ele não pode passar para um subordinado qualquer. Só o chefe do executivo, então, pode regulamentar situações de direito. O segundo poder que é dado à administração pública é o poder hierárquico. O poder de estruturar seus órgãos, de criar sua estrutura, seu organograma de funcionamento e estabelecer hierarquia entre esses órgãos e entre os seus agentes. Por isso que dentro de uma estrutura de escola nós temos a diretora, vice-diretora, supervisão pedagógica, a secretaria, enfim, essas são posições hierárquicas diferenciadas, cada uma com sua responsabilidade determinada pelo poder hierárquico da administração pública. A seguir, nós temos o poder disciplinar. Esse poder disciplinar é o poder que a administração tem de punir internamente, administrativamente, os seus agentes. Nesse poder é bom a gente fazer uma ressalva, porque ele não deve ser confundido jamais com o poder de punir do Estado, aquele em que a administração pública, e aí no caso é o poder judiciário, vai poder prender pessoas. Não é isso. O poder de punir do Estado está vinculado ao direito penal e o poder disciplinar está vinculado ao direito administrativo. Então, para a gente clarear esse entendimento, eu vou dar um exemplo. Seu Lira, funcionário da escola X, furta um computador do laboratório de informática da sua escola. E ele é pego. Ele tanto vai ser punido pelo Estado, pelo direito penal, podendo ser preso, como ele vai ser punido administrativamente pelo poder disciplinar da administração pública, podendo ser demitido do processo administrativo. Então, são dois tipos de punições independentes, ok? Não confundir. Um poder também dado, concedido à administração pública é o poder vinculado.
que é o poder de praticar atos, mas notadamente vinculados à lei. Ou seja, tanto a forma quanto o conteúdo devem estar atrelados aos ditames da lei. Em contrapartida, também é concedido um poder discricionário. Esse poder discricionário é que dá ao agente, ao administrador, uma certa liberdade por critérios de conveniência e oportunidade. Ele vai estar vinculado à lei, mas tem uma margem aí que ele pode decidir. A gente vai dar um exemplo para a gente entender essa diferença entre poder vinculado e poder discricionário também. Digamos que o prefeito de Miracema do Norte aprove o orçamento para pavimentação de ruas no seu município. Aprovou, tudo certo? Bem, vai pavimentar. Que ruas ele vai pavimentar? Não está lá escrito que ele vai pavimentar a rua YX. Não, ele que decide por conta do poder discricionário que ele detém. Então, ele vai decidir que a rua X, Y e Z vão ser as pavimentadas por esse orçamento. Mas na hora que ele for pavimentar, o processo de licitação, a forma como ele vai fazer, toda deverá obedecer os ditames do processo licitatório. Isso é ato vinculado, derivado do poder vinculado, mas que no seu primeiro momento, na hora da escolha das ruas, teve o poder discricionário para dar essa liberdade. Entendeu? Que bom. Bom, finalmente, dentre os poderes inerentes à administração pública, a gente vê o poder de polícia, que também não se confunde com aquele poder de punir do Estado, que tem polícia civil, polícia militar, não tem nada a ver. Esse poder de polícia é o poder que a administração pública tem de restringir alguns atos de particulares em virtude do interesse do bem comum. A gente pode dar como exemplo a vigilância sanitária quando interdita alguns bares ou estabelecimentos por falta de higiene. Essa interdição, na verdade, é o uso do poder de polícia. Quando, nos domingos, se limita as vias para que se utilizem trechos da malha viária da cidade para a ciclovia, também é poder de polícia. A fiscalização de trânsito, enfim. Esses são os poderes que a administração pública detém, foram concedidos. Mas, para ela funcionar, ela se baseia, é norteada por princípios. Esses princípios, inclusive, são muito rígidos. Existem 5 princípios que são considerados os princípios explícitos, os mais importantes princípios da administração pública, que estão consagrados no artigo 37 da Constituição Federal de 88. No quadro ao lado, vocês podem ver que nós destacamos as iniciais desses 5 princípios, e aí você tem a palavra limpe, demonstrando assim limpeza, né, clareza da atividade que deve ser desempenhada pelo administrador na função pública. Então, essa é uma dica, na verdade, de aprendizado, para que a gente memorize que esses 5 princípios principais, e são explícitos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos ver o que é cada um deles. A legalidade é muito fácil, a gente está falando o tempo todo que a administração pública está atrelada aos ditames da lei. Essa relação de dependência com a lei, na verdade, se traduz no princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade tem 2 focos distintos. O primeiro foco é na pessoa do administrado e o segundo foco na pessoa do administrador. Vamos entender. A administração pública jamais poderá, em decorrência do princípio da impessoalidade, preterir ou privilegiar quem quer que seja. Então, qualquer administrado será tratado de maneira igual. Assim, se seu Lira for ao Detran e quiser uma carteira nacional de habilitação para trafegar com seu veículo que ele acabou de comprar, ele vai necessitar pagar taxa, fazer prova teórica, prova prática, uma infinidade de exigências que a administração vai impor para conceder-lhe aquela carteira nacional de habilitação. Aí chega o deputado Cirinina Derbal e chega no Detran para querer uma carteira nacional de habilitação e não tem pagamento de taxa, não tem prova disso, nem prova daquilo, ele simplesmente obtém a carteira. Isso é um ferimento ao princípio da impessoalidade, porque privilegiou um administrado em relação ou em detrimento a outro.
Esse é o foco da impessoalidade na pessoa do administrado. Mas existe um outro foco também, que é na pessoa do administrador, conforme falamos. Imaginemos que uma diretora de escola, Chiquinha Valente, consegue uma verba da Secretaria da Educação e faz uma reforma linda na escola. Bota até jardim de inverno dentro do pátio da escola e faz uma quadra belíssima com um parquinho, enfim. Mais na frente, Chiquinha Valente começa a fazer promoção pessoal da reforma da escola. Isso fere o princípio da impessoalidade com foco no administrador, porque nenhum ato, nenhum feito da administração pública pode ser imputado à pessoa, o aspecto pessoal do agente que praticou o ato, e sim à própria administração pública. Então, Chiquinha Valente não pode dizer que ela fez a reforma. A Secretaria de Educação é que foi quem fez a reforma. Ok? Então, esses são os dois prismas do princípio da impessoalidade. O princípio seguinte é o princípio da moralidade. Esse princípio é de simples compreensão. Na verdade, exige-se que a administração pública ela esteja em harmonia com os preceitos morais da sociedade, ou seja, o que as pessoas entendem como correto, como honesto, pautado na boa-fé e nos bons costumes. Basicamente é isso. Existe também o princípio da publicidade. Para que o ato público ele tenha eficácia, ele precisa ser divulgado. Então, todo ato vai ensejar publicidade para o seu administrado. É por essa razão que a gente tem aí a publicação dos atos nos diários oficiais e nós temos também, inclusive, a manutenção do portal da transparência. É importante frisar que esse princípio da publicidade, ele está, inclusive, pautado no direito à informação, que também é um direito constitucional. Finalmente, o princípio da eficiência, que é um princípio mais novo, né, que foi inserido posteriormente, que também tem dois focos de observação. A eficiência, ela está relacionada à administração pública quando se exige dela uma relação econômica de custo-benefício, ou seja, fazer o melhor da melhor maneira possível. Essa relação custo-benefício nem sempre é pelo menor preço, às vezes é pelo preço mais adequado à qualidade, enfim. Mas você vai estar sempre buscando o melhor da melhor maneira. Esse é um foco. Existe um outro foco também, que é a eficiência dos próprios agentes. Então, a partir do princípio da eficiência, a administração pública como um todo, ela vai poder aferir o desempenho dos seus agentes, dos seus integrantes, através de avaliações periódicas. Acho que vocês já ouviram falar nas avaliações periódicas a que somos submetidos quando trabalhamos para a administração pública. Elas vão ser fomentadas, sobretudo, pela exigência da eficiência no serviço público. Mas não fica por aí, existem outros princípios que estão implícitos, não estão assim, expressos na Constituição Federal, mas tem uma lei aqui, outra acolá, e também são trazidos pela interpretação desses princípios explícitos. O primeiro deles é o princípio da autotutela, que é o primeiro dos princípios implícitos. Significa dizer que a administração pública ela pode e deve anular ou revogar os atos que pratica contra a lei ou que o interesse público já se esvaiu, já se perdeu. No princípio seguinte, a continuidade do serviço público. É um princípio implícito porque a prestação do serviço é de interesse público, então não pode ser descontinuada. Em razão disso, o direito de greve, inclusive, que é um direito legítimo, ele é cerceado em alguns momentos, quando se exige um percentual mínimo para a prestação daquele serviço de natureza essencial. Quando você tem uma greve na saúde pública, o serviço de emergência tem que estar funcionando, para não ter esse efeito de descontinuidade do serviço público. Então, outro princípio implícito interessante. Mais um, controle jurisdicional da administração. Os atos da administração pública poderão ser validados pelo Poder Judiciário, que é um poder diferente, Aqui é executivo, direito administrativo, Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode validar os atos. Então, se a administração pública, não utilizar a autotutela para coibir atos ilegais e tal, o Judiciário vem e derruba o ato administrativo. O seguinte, especialidade, outro princípio. Essa especialidade entende-se que quando o órgão é criado para um determinado fim, para uma determinada especialidade,
Não se pode tolerar que haja algum tipo de desvio. Ele tem que ser criado e finalizado para o que foi determinado. Então, você não pode criar uma escola pública de ensino técnico e, de repente, transformar a escola numa consultoria para assuntos comerciais dentro do universo educacional. Não é para consultoria, é para a escola, para formar técnicos. Então, esse é o conceito de especialidade. O princípio da finalidade pública é um princípio de abrangência infinita, porque, na verdade, está relacionado à finalidade pública. Então, o administrador ele tem que ter sempre voltado ou antenado ao interesse público, ao interesse da maioria da sociedade. Todos os seus atos se voltarão, então, para esse fim. Temos também a indisponibilidade do interesse público. O agente público ele não pode dispor do interesse a seu bel prazer, não. Então, se eu estou fiscalizando o trânsito e alguém ultrapassa o sinal vermelho, eu tenho obrigação de multar, porque vai ter recolhimento para o Estado, vai trabalhar a questão de freio moral, de impunidade, enfim, vários direitos que estão relacionados ao interesse público. Mas aí o agente disse, não, era meu amigo, ó, não vou multar não. Ele não pode fazer isso, porque ele vai estar ferindo a indisponibilidade do serviço público, do interesse público. Um outro princípio implícito, e esse é um princípio muito importante, é o princípio da isonomia. Isonomia tem uma interpretação relacionada à igualdade, mas existe uma diferença entre igualdade material e igualdade formal. Você sabe distinguir? Bem, é fácil. A igualdade material é aquela onde os iguais são tratados de maneira igual. E as diferenças entre essas pessoas não são levadas em consideração. Na igualdade formal, que é justamente a isonomia, os iguais são tratados de maneira igual e os diferentes são tratados de maneira diferente. Então, quando você tem uma pessoa alta e uma pessoa baixinha, se você der um banco para cada uma, do mesmo tamanho, você resolveu o problema do baixinho? Não resolveu. Você até deu a mesma estrutura para visualização, mas você não diminuiu a desigualdade, né, de condições entre as pessoas. Esse é o sentido emprestado à isonomia, e no caderno a gente colocou, inclusive ilustrativamente, para a gente ter essa percepção dessa tentativa isonômica, de dar tratamento isonômico para retirar as condições desiguais. É óbvio que, por exemplo, investimentos em água no Nordeste brasileiro deverão ser muito mais, em termos percentuais, investidos do que no Sul e Sudeste, que não tem essa carência toda. Isso é tratamento isonômico para buscar a igualdade, levando em consideração as questões que os diferenciam os polos distintos. Mas um outro princípio implícito, é muito princípio, né? É sim, porque a administração pública é muito fiscalizada, senão vai se tornar um grande monstro opressor de nós administrados. Então, outro princípio é o princípio da motivação. Todo ato público, né, ele deve ser motivado, ou seja, ele deve estar lá explícito o motivo pelo qual ele foi feito. Você vai explicar, como agente público, por que você está fazendo aquele ato. E esse princípio da motivação, na verdade, ele tem um contexto até de garantia, porque você vendo a motivação do ato, você pode aferir questões como legalidade, finalidade, interesse público. Então, é um princípio importante. Outro ainda, razoabilidade e proporcionalidade. O que é isso? É o princípio através do qual a administração pública ela vai ter que se pautar nesses critérios de razoável e proporcional para poder praticar um ato. E esse critério de razoável e proporcional vai ser o que é moralmente aceito pela sociedade. Então, se a Secretaria da Educação ela tem que mandar uma resma de papel para a escola X, ela não pode contratar uma carreta para levar uma resma de papel para a escola X. Não dá, né? Não é proporcional, não é razoável. Então, o que ela deve fazer? Ela deve ou contratar um carro já da própria estrutura, ou pedir que o diretor na próxima reunião venha buscar, ou um motoboy vai levar, porque uma resma só já pensou uma carreta. Não tem proporção alguma.
Outro princípio é o da segurança jurídica. Alguns autores do direito dizem que esse princípio, na verdade, ele não existe, ele está embutido dentro da legalidade. Porque no momento em que a administração pública tem que se pautar na lei, na verdade, vai transmitir segurança jurídica ao administrado, que vai poder fiscalizar a atuação, né, direita, legal, da administração pública. Eu até concordo com eles, mas é realmente esse sentido, de trazer segurança ao administrado, que pode, inclusive, invocar o Poder Judiciário para garantir a obediência à lei. E para finalizar todos esses princípios e a nossa competência, nós temos a supremacia do interesse público, ou seja, a postura do Estado diante de uma relação jurídica, ela é sempre soberana, porque o Estado, pelo menos em tese, representa o interesse da maioria do povo, né, da maioria da sociedade, de um número maior de pessoas e tem um fim muito mais plural que um interesse particular. Então, sempre que se olhar interesses diferentes, o da administração vai ser mais pesado, ou terá maior supremacia, ou terá maior relevo, justamente porque ele abraça, por estar representando um número maior de pessoas. Bem, feitas essas considerações, nós acreditamos que conseguimos caracterizar o direito administrativo como um direito público interno e que tem poderes e limitações decorrentes desse estabelecimento de regras e princípios para regular essa máquina que faz o Estado girar. Até a próxima.